chat. Olá, pessoal. Dia 13 aqui, a nossa segunda etapa, a nossa segunda parte da aula. Né? Nós estamos falando do CPC 3. Então, vamos lá. Ó. A gente estava falando aqui, desse item aqui. Né? Então, a gente falou de os empréstimos, cheques especiais e as contas garantidas, né? E a movimentação entre esses fluxos. Bom, uma coisa importante aqui. Então, a apresentação da DFC ela tem que ser dividida em atividades, tá, gente? Isso facilita. Eu gosto muito dessa, digamos assim, dessa divisão, porque a gente consegue entender bem o fluxo do dinheiro dentro da empresa, né? Então, quando a gente fala aqui nessas atividades aqui, né? Sejam elas operacionais, investimento e financiamento. Então, essas três aqui, elas dão para a gente uma boa dimensão de como está sendo assim, a origem, né, de onde vem e como a gente aplica esse dinheiro, a movimentação do recurso dentro da empresa. Então, o fluxo de caixa ele é dividido em operacional, investimento e financiamento. Sempre nesta ordem, tá, pessoal? Operacional, investimento e financiamento. Esta é a ordem de apresentação do fluxo. Ele fala aqui, ó. Deve ser demonstrado de forma mais apropriada a seu negócio. Bom, aqui ele contradiz o que eu acabei de falar, né? Tem que ser demonstrado da forma mais apropriada. Mas por que eu digo sempre desta ordem? Gente, porque na prática, eu vou sendo bem sincero com vocês, eu nunca vi um outro formato de apresentação. Sempre, ainda que sejam negócios mais complexos, né? É sempre operacional, investimento e financiamento. Basicamente é nesse formato de apresentação. Se você julgar que na sua empresa, no seu negócio, ou você pegou lá um cliente que tem uma situação bastante diferenciada, você fala, não, aqui, para gerar uma melhor informação para o cliente, tem que fazer jeito A ou jeito B. Perfeito, então você pode fazer, tá? Claro que isso precisa ser divulgado na nota explicativa, o porquê você está fazendo num formato diferente. Não adianta você simplesmente, vou fazer diferente porque eu quero ser bonitinho. Não, não pode, tá? Enfim, então você pode demonstrar de uma outra forma, que ele não está falando, mas tem que divulgar. Outra coisa, a DFC compõe as demonstrações financeiras. Então, quando você, que nem a Daiane falou, né? Eu entrego para alguns clientes, irmão. O certo mesmo é fazer para todos, sem exceção. Mas a gente sabe que na prática isso não acontece. Empresas pequenas e médias, por exemplo, a gente tem no Brasil, gente, uma norma. A gente tem aqui, por exemplo, o CPC da pequena e média empresa é a TG 1000, tá? NBC TG 1000. Muito bem, essa norma ela é equivalente, esse é o CPC da pequena e média empresa, né? Então ele é equivalente ao CPC como eu diria, a norma de pequena empresa lá fora, tá? Então elas são semelhantes, você tem a tradução, tal, mas a gente tem aqui no Brasil uma norma que não é aplicada lá fora, que é uma norma que fala sobre, ela chama ITG 1000, tá? O que é ITG 1000? É a mesma norma que fala aí de pequenas e médias empresas, só que para aquelas que faturam até 360 mil reais. Então, o governo brasileiro, né, ou o Conselho Federal, ele fez aí um esquema diferente, né? E esse esquema era o seguinte: bom, se você fatura até X, é considerado uma pequena empresa, você tem lá um modelinho de plano de contas, você tem uma série de facilidades aí e não precisa apresentar fluxo de caixa, tá? Então você tem uma norma aí, uma pequena norma, tá? Uma norma, não é uma pequena norma, primeiro que ela não é muito extensa, mas ela é direcionada para essas empresas bem pequenas. Então, hashtag fica a dica aí para quem está no escritório, por exemplo, a Daiane Mourão, ela tem um cliente lá que é muito pequeno, tá? Então, em vez de aplicar o CPC completo, vale a pena olhar a ITG 1000. Tá? A ITG 1000 ela facilita bastante os procedimentos de aplicação. Então, se daqui a amanhã você tiver coloca na nota explicativa que você segue essa norma, se eu não estou enganado, ela é inclusive isenta do fluxo de caixa. Tá? Muito bem. Seguindo, então agora ele vai dar aqui o que é cada um dos conceitos, cada uma das atividades, tá? Então, primeiro, as atividades operacionais. Bom, as operacionais, pessoal, é o grande número de atividades, digamos assim, de operações da empresa, a grande maioria são operacionais, tá?
E aqui a gente não tem, esse conceito de operacional não é exatamente o mesmo conceito que a gente tem entre uma receita operacional e despesa operacional, que muita gente se engana também nesse conceito, tá? As pessoas costumam dizer que receita operacional ou não operacional, hoje a nossa DRE nós vimos lá nas aulas passadas que você não tem mais operacional ou não operacional, tudo é considerado operacional, tá? Tudo é considerado operacional. Mas mesmo antes disso, as pessoas falavam, não, a receita operacional é aquela que está relacionada com a operação, a não operacional é aquela que está relacionada, não está relacionada com a operação. Não sei se vocês sabiam, mas o conceito de operacional não é exatamente esse. O conceito de operacional, pessoal, é aquele item que ocorre com frequência, tá? Que ele tem uma continuidade. Por exemplo, uma receita financeira. Na prática, ela é operacional, tá? Por quê? Se você tem uma receita financeira todo mês, e todo mês você precisa ter gente para controlar, todo mês você precisa de verificar, ir para o resultado, tal, então é uma receita operacional. Lógico que receita operacional, no caso de receita financeira, ou mesmo uma receita de aluguel, também é uma receita operacional. Ela não é aquela receita que está lá no seu top line da sua DRE, mas passa a ser operacional pela continuidade dessa operação. Esse era o conceito anterior. Hoje a gente não precisa mais disso porque tudo é considerado operacional, tá? E o operacional aqui, veja só, ele está ligado, ó, são as principais atividades geradoras de receita da entidade, tá? Vamos por partes. E outras atividades diferentes das de investimento e financiamento. Então, ele vai dar alguns exemplos na sequência, mas assim, tudo aquilo que você tem. Uma outra coisa importante, um pouquinho antes, pode ver que aqui ele sempre fala as atividades, né? A gente tem dois métodos de fluxo de caixa que a gente vai ver, o método direto e o método indireto. Bom, quando a gente pensa no método direto, a gente pode pensar assim. Às vezes uma coisa que eu vejo as pessoas com muita dúvida é que elas não conseguem relacionar a operação, né, com a atividade aqui do fluxo de caixa. Então, por exemplo, comprar mercadorias. Então, isso é uma operação ou isso é uma atividade? Veja, na verdade, isso é uma operação que a empresa faz, mas classificando aqui no fluxo não deixa de ser uma atividade. Então, veja que comprar mercadorias faz parte de uma atividade operacional, dentro desse conceito aqui, tá? Faz parte de uma atividade operacional. Muito bem, mas às vezes a pessoa olha, por exemplo, tributos, a conta lá, despesa, tributos a pagar. Pô, isso, como que eu classifico isso? Bom, vamos lá. Relacionem, para facilitar, para aqueles que têm dificuldade no fluxo de caixa, relacionem as contas contábeis, eu acho que fica mais fácil a partir desse princípio, relacionem as contas contábeis com as operações. Então, quando você pega um balanço, tem lá caixa, conta caixa, isso é equivalente de caixa. Aplicação financeira, equivalente de caixa, né? Você tem lá clientes, operacional. Estou falando contas de balanço, tá? Estoque é operacional. Você tem outros créditos, aí considerando, desde que não sejam investimentos, né? Você tem adiantamento a fornecedor, você tem impostos a recuperar, não sei o quê, seriam operacionais. Do lado passivo, são exemplos básicos, tá, gente? Você tem lá fornecedores, operacional. Bom, algumas pessoas têm a dificuldade de pegar essas contas e classificar dentro das operações. Então, gente, isso faz bastante diferença na hora de que você for montar essas atividades, tá? Porque isso vai fazer, assim, vai facilitar na hora de você não só escolher o método, mas simplesmente na hora de montar. Principalmente se você estiver falando no método indireto. Então, o que ele diz? São as principais atividades geradoras de receita da entidade. Fornecedor gera receita ou não? Fornecedor, pessoal, gera receita para a empresa ou não? Conta de fornecedores. Impostos, gera receita para a empresa ou não? Percebem? Essas perguntas são as dúvidas mais comuns das pessoas. Então, quando você olha aqui, fala assim, por exemplo, fornecedor gera receita? Claro que gera. O fornecedor é uma atividade operacional. Por quê? Por meio do fornecedor, eu compro matéria-prima,
essa matéria-prima, se for uma indústria, eu vou produzir, se for um comércio, eu vou vender e aí eu vou gerar receita. Tá certo? Então vejam que eu gero receita lá na ponta final da operação, mas gera receita. Tá? Bom, tudo bem, pessoal, até aqui? Aí ele fala aqui, ó, e outras atividades diferentes de investimento e financiamento. Então, por que ele fala esse ponto no final aqui desse conceito, né? Pelo seguinte, tem determinadas operações que você tem na empresa, às vezes operações, às vezes a nomenclatura da conta não te permite saber se aquilo é um investimento, se é um financiamento, isso é comum, principalmente quando você tem atividades muito específicas, né? Então, como é que eu vou fazer? Às vezes eu não consigo identificar determinado movimento, determinada operação como uma atividade operacional. Mas eu consigo identificar que aquilo não é um financiamento e aquilo não é um investimento, certo? Então, ó, aí é como se eu estivesse classificando uma atividade operacional por exclusão. Então, eu sei se é operacional? Não. E isso aqui, gente, é de sentido prático mesmo, tá? Na hora que você está ali montando, você fala assim, puxa, eu não sei se isso aqui é operacional ou não. Bom, se você não sabe, então você vai fazer o seguinte, você vai avaliar, isso aqui é investimento? Bom, como investimento não tem as características, então não é. É financiamento? Não. Pronto, é operacional. Tá? Ficou claro isso aí, pessoal? Esse é o conceito, né? Digamos assim, é a forma como a gente identifica uma atividade operacional. Se você consegue identificar aquelas que fazem parte dos itens que vão gerar receita, perfeito. Agora, se tem um item que você não consegue classificar como operacional, às vezes por desconhecimento ou pela complexidade da conta, mas você entende que aquilo não é investimento ou financiamento, então automaticamente é operacional. Beleza? Então veja lá, ó, as atividades operacionais, então ele é um indicador-chave, né? Ele é muito importante porque é por meio da operação principalmente que ele vai gerar caixas, né, ao longo do tempo. Se você tem empréstimos e financiamentos, eles geram caixa, mas para aquele momento e muitas vezes para uma atividade específica. Enquanto que as operacionais, ó, é um indicador para saber se a entidade está gerando suficientes fluxos de caixa para amortizar empréstimo, pagar dívidas, manter capacidade operacional, ou seja, manter a empresa ativa, né? Gente, nessa pandemia a gente está vendo muitos casos de empresas fechando. Ontem mesmo eu vi um caso de um restaurante que eu particularmente não conheço, talvez vocês aí devam conhecer. Me parece que aqui em São Paulo, acho que é em São Paulo, não sei se na Vila Madalena, se não me engano, é um restaurante que tem, aos finais de semana, tem feijoada, tem samba, tal, chama Ó do Borogodó, né? Então, desde o começo da pandemia, esse restaurante está fechado, e ontem eu vi lá uma nota lá no UOL, que a dona está fazendo lá uma vaquinha, ele está precisando de 300 mil reais para não fechar o restaurante. Tá? Ela falou assim que com 300 mil reais ela consegue manter o restaurante por pelo menos mais um ano fechado. Muito bem, porque tem que pagar o aluguel, tudo isso. Bom, vejam que a gente cai exatamente nesse ponto aqui. Tá? Então, por exemplo, se ela for montar o fluxo de caixa dela, ela vai ver que ela não consegue manter a capacidade operacional dela. Por quê? Porque ela não ganha dinheiro suficiente para manter essa capacidade operacional, certo? Ela não está ganhando dinheiro para isso, tá? Porque essa capacidade operacional é o fato dela conseguir trabalhar, se manter. O pagar os dividendos aqui, o juros sobre capital próprio, também, se eu não tenho caixa, eu não consigo fazer novos investimentos sem recorrer a terceiros. Bom, a gente tem que levar em consideração, nesse caso aqui, gente, lógico que quando você olha a norma, ele sempre está assim, puxando a sardinha, né? Puxando a brasa para sua sardinha. Mas tem que lembrar que nem sempre, quando você vai fazer um financiamento, fazer digamos assim, um investimento de grande porte, nem sempre é interessante você usar capital próprio. Às vezes o capital próprio é mais caro do que o capital de terceiros. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso aí. Mas, de qualquer maneira, você gerando e vendo as atividades operacionais, você consegue saber se você vai ter recursos para isso. Tá? Então ele diz aqui, ó, são dados importantes para projeções futuras de fluxo de caixa operacional. Vou me manter? Não vou me manter? Vale a pena? Não vale a pena? Tem dinheiro para pagar, como a gente falou no início, 13º? Às vezes você tem dinheiro, você reconhece lá
férias a pagar e o 13º durante o ano todo, chega em dezembro, você não tem no dinheiro para pagar os caras. Por quê? Porque a sua operação não está gerando caixa, tá? Ó, aqui ele dá exemplos, ó. Então, recebimento de caixa pela venda de mercadorias e pela prestação de serviço. Então, para que eu venda mercadoria e preste serviços, eu vou ter que ter fornecedor, tenho que ter despesa com salário, tenho que ter custo da mercadoria vendida, eu tenho que ter uma série de digamos assim, de receita, de despesas aí que vão, e passivos às vezes, que vão gerar a minha receita. Por isso são consideradas atividades operacionais, ok? Ó, recebimento de caixa decorrente de royalties, honorários, comissões e outras receitas, pagamento de caixa a fornecedores de mercadorias e serviços, pagamento de caixa a empregados ou por conta de empregados. Né? Então, tudo isso ele está atrelado à geração de receita. Daí o conceito de atividades operacionais. Ó, recebimento e pagamento de caixa por seguradora de prêmios e sinistros, anuidades e outros benefícios de apólice. Pagamento ou restituição de caixa de imposto sobre a renda. O imposto, pessoal, ele é sempre operacional, tá? Ele pode ser classificado como investimento ou financiamento, mas a grande maioria classifica como operacional. A menos que possam ser, tá vendo? Ó, o próprio aqui já diz, a menos que possam ser especificamente identificados com as atividades de financiamento ou de investimento. Mas a grande maioria classifica como operacional. Recebimentos e pagamentos de caixa de contratos mantidos para negociação imediata ou disponíveis para venda futura. Então, aqui a gente já falou sobre isso lá em instrumentos financeiros, a gente vai falar de novo mais para frente, né? Ou eu mantenho ele para negociação ou disponível para venda, tá? Bem, e se a gente for pensar em termos de contas, pessoal, nós estamos falando de fornecedor, cliente, estoque, fornecedores, tributos a pagar, tributos a compensar, adiantamento a empregado, férias a pagar, 13º a pagar. Tudo isso são atividades operacionais. Dúvidas aí, pessoal, nessa primeira classificação de atividades operacionais? Dúvidas? Não, eu não tenho. Certezas? Eu só tenho essas dúvidas aí quando eu estou fazendo. É verdade, as dúvidas surgem quando está fazendo. Mas nós vamos fazer um exercício. Essa semana eu vou postar uma atividade para vocês, tá? Aí a gente vai... E como vocês são bons porreta mesmo, já vou colocar logo um exercício, né, mais bem complexo aí para a gente poder... para vocês Sabe que é uma coisa, professor, treinar que bastante. acontece? Eu não sei se o pessoal passa por isso aí, mas no nosso dia a dia, às vezes nós temos algumas atividades ali que vem de cima aí, manda quem pode, obedece quem tem prejuízo, e aí quando você vai fazer o fluxo de caixa, você considera ali como atividade operacional, ou você vê que aquilo ali é uma atividade de financiamento e tal, só que, não quero que fique aqui, passa para cima, passa para baixo, reclassifica para lá, reclassifica para cá, só que quando você pega e olha o razão, né, porque às vezes você tem uma conta que você está olhando ali, você identifica como atividade operacional. Só que, como você conhece a empresa, você sabe que aquilo não foi uma atividade operacional, que foi uma atividade de investimento, ou foi uma atividade de financiamento, né? Porque a norma fala uma coisa, só que no dia a dia você vê que ocorre algumas nuances que você acaba não considerando, você não pode até às vezes atrelar a norma ali de forma correta. Não é que você não pode aplicar a norma você tem que aplicar de forma correta, Alex, mas assim, mudando um pouco só a sua frase, é que às vezes, é que você é julgamento, né? Então, a norma pode falar uma coisa, mas no julgamento ali na sua empresa, como você mesmo comentou, você fala assim, a norma fala que isso aqui é operacional, mas no seu julgamento, para aquela sua atividade, e aí para você deixar, digamos, o relatório gerando uma informação mais precisa, então nesse caso sim, você poderia mudar. Né? Você poderia falar, então a norma fala que isso aqui é operacional, mas aqui nós entendemos, ou fica mais fácil, mais claro, a informação fica mais precisa se colocar isso aqui como financiamento, porque é uma coisa específica daquela entidade. Perfeito, isso é normal. Isso não tem, eu particularmente não vejo problema nenhum com relação a isso. O que a gente não pode, às vezes, e eu sei que acontece, é quando a gente sofre pressão do nosso chefe, né, do diretor, ou até mesmo de um cliente, fala, não, eu quero que seja classificado assim. Mas você sabe que não é. Você sabe que aquilo é operacional, mas o cara quer que seja como investimento.
porque ele quer mostrar uma situação de que a empresa está investindo, tal. Isso é o que não poderia acontecer. Isso é o que teríamos que evitar, ok? Mas essa questão do seu julgamento na hora acontece sim e pode ser feito, né? Se eu falar que não, estou mentindo, senão a gente vai falar assim, não, a norma é essa, tem que seguir o que está escrito ali 100% e na prática não é bem assim, não. Realmente tem essa coisa do julgamento também, tá? Bom, avançando então, agora a gente tem um investimento. Ó. Eu acho que o investimento, pessoal, e o financiamento, eles são bem mais fáceis de se entender do que o operacional, tá? Ó, então, as atividades de investimento são referentes à aquisição. Pessoal, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado aqui, ó. A gente tem duas palavras, ó, aquisição e venda, tá? De ativos de longo prazo. Então, esses três itens são importantes. Então, quando eu estou investindo, eu estou adquirindo, estou fazendo um investimento. Ou estou vendendo, estou fazendo um desinvestimento. Então, a Daiane falou assim, estou numa situação que eu acho que eu vou ter que pedir o resgate de uma aplicação. Então, ela fez uma aplicação, fez o investimento. Agora ela vai fazer o resgate, ela está fazendo um desinvestimento. Tá? Eu não gosto muito desse termo, mas esse termo é utilizado bastante. A própria norma fala. Então, quando eu faço a aquisição de um ativo ou quando eu faço a venda, a alienação dele, os dois são, tanto a aquisição quanto a venda, são registrados aqui no grupos de investimento, tá? Mas isso para ativos de longo prazo, pessoal, ativos de longo prazo. Então, são referentes à aquisição e venda de ativos de longo prazo e de outros investimentos não inclusos nos equivalentes de caixa. Veja aqui, ó, voltando lá no operacional, ó, ele fala aqui, ó, outras atividades diferentes das de investimento e financiamento. Tem uma aplicação financeira. Se ela for caixa equivalente de caixa, vai estar lá no caixa equivalente de caixa. Agora, se eu tenho uma aplicação financeira que ela não se encaixa ali como operacional, porque não é operacional e nem equivalente de caixa, então ele entraria aqui em atividade de investimento. Por isso que a gente discutiu lá no início da aula bastante aquela questão do que é um equivalente de caixa. Então, o equivalente de caixa é justamente aquelas aplicações financeiras que são superiores a 90 dias, que elas não estão disponíveis. Então, como eu classifico esse tipo de aplicação financeira? Aqui em investimentos, tá? Bom, então quando a gente pensa aqui em investimento, pessoal, é um pouco mais simples no meu entendimento, tá? E aqui ele vai dar exemplos, ó. Pagamento de caixa para aquisição de ativo imobilizado, intangível ou outros ativos de longo prazo, incluindo os custos de desenvolvimento ativados e os ativos imobilizados de construção própria. Ou seja, eu estou investindo lá no meu imobilizado, no meu intangível, em investimentos propriamente dito, né? Como a gente fala, uma propriedade para investimento, alguma coisa do tipo. E aqui, ó, recebimento de caixa resultantes da venda de imobilizado, intangível e outros. O primeiro, gente, percebam, ó, ele sempre vai falar aqui, ó, o primeiro caso aqui, ele fala pagamento, você está investindo. E aqui, recebimento, você está desinvestindo, você está vendendo. Aqui ele fala, ó, pagamento para aquisição ou recebimento proveniente da venda de ações ou instrumentos de dívida de outras entidades e participações societárias em joint ventures, tá? Então, pagamento, aqui, ó, adiantamento de caixa e empréstimos feitos a terceiros. Gente, muito cuidado com isso aqui, ó. Então, aqui ele está falando, ó, pagamento para aquisição, ó, pagamento para aquisição ou recebimento no caso de venda. Então, mesma coisa, investimento, desinvestimento. E aqui, pessoal, ele fala, ó, adiantamentos de caixa e empréstimos feitos a terceiros, a não ser que você seja instituição financeira. Por que ele diz isso? Porque se eu faço um empréstimo, tá, para uma outra pessoa jurídica ou para uma pessoa física que não está ligada à minha empresa, e eu sou uma indústria, por exemplo, então ali eu tenho uma atividade de investimento. Estou emprestando dinheiro, estou investindo naquela outra empresa, tá? Ainda que seja um puro empréstimo, tá? É considerado como investimento. Agora, eu sou um banco e eu emprestei dinheiro, veja, a minha atividade é emprestar dinheiro, porque eu sou banco. Então, no banco, uma atividade de empréstimo como essa que diz aqui, não é investimento, ela é considerada empréstimo, tá? Ela é considerada empréstimo. Dá uma olhadinha aqui que o Edu tá mandando uma mensagem pra gente, né?
Então, tá claro isso aí, pessoal? Então, é a compra, o investimento, ou a venda, o desinvestimento, tá? Ó, aqui ele vai falar recebimento de caixa por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos. Aqui no slide anterior ele fala adiantamento de caixa feito a terceiro. Opa! Isso. Ó, recebimento de caixa por liquidação do adiantamento de empréstimos a terceiros, tá? Eita, desculpa. Pagamento de caixa por contratos futuros e no último item a gente vê o recebimento de caixa, ó, por contratos futuros, a termo, de opção, swap, tá? Exceto quando os tais contratos forem mantidos para negociação imediata, que aí ou venda futura. Desculpa. Ou pagamentos forem classificados como atividade de investimento ou financiamento, tá? Porque se eles forem mantidos para negociação imediata ou venda futura, muitas vezes, dependendo do caso, eles vão ser lá como equivalentes de caixa, tá? Dependendo do caso, tá? Então, quando eu tenho esse tipo de contrato, o pagamento pela aquisição ou recebimento deles, exceto essas opções aqui, eles seriam atividades de investimento, tá? E o financiamento é o que eu considero o mais fácil de entendimento, tá? Ó, são aquelas que resultam em mudança no tamanho e na composição do capital próprio, pensando em termos de capital próprio, ou seja, aumenta ou diminui meu capital próprio, e no endividamento da entidade, ou seja, capital de terceiros, tá? Não classificados como atividade operacional. Vamos lá, por que ele diz isso? Porque fornecedor, uma conta fornecedor, ele aumenta digamos assim, o endividamento da empresa, o endividamento com terceiros. Só que ele é classificado como operacional, então ele não entra aqui como financiamento. No financiamento, gente, basicamente nós temos empréstimos bancários, financiamentos, contratos de leasing, duplicata descontada, que mais? Nós temos aí lá no PL o aumento de capital, a redução do capital social, a distribuição dos dividendos, distribuição de juros sobre capital próprio, tudo isso é atividade operacional, de financiamento. Por exemplo, eu aumento o capital social, eu tenho ali um financiamento. Eu distribuo lucros, eu tenho uma espécie de desfinanciamento, porque quando eu tenho lucro, pessoal, o lucro em si é um resultado operacional, uma atividade operacional, tá? Aqui no fluxo, ela é uma atividade operacional. Mas quando eu aumento o capital social, você tem uma atividade de financiamento porque o sócio está financiando a empresa. Quando eu distribuo lucro, né? Então a empresa teve um resultado positivo, teve lucro, e aí eu vou distribuir esse lucro, ele é uma parte do... Veja só, eu sócio fiz o investimento, eu estou retornando para o sócio uma parte do investimento que eu fiz. Tá? Então, nesse caso, nós temos aí, lá dentro da conta financiamento, a conta invertida. É mais ou menos quando a gente pensa do dízimo, né, pessoal? Muita gente aí que não é cristão, tal, reclama, fala do dízimo, reclama do dízimo, tal. Mas o que é o dízimo, na verdade? Na sua essência, embora o dízimo tenha só no Antigo Testamento, no Novo Testamento não se fala em dízimo, né? Mas o que diz o dízimo na sua essência? Ele é muito parecido com isso que eu acabei de falar. Na verdade, tudo que nós temos vem de Deus, tá certo? Então, quando você dá o dízimo, é como se você estivesse dando... Como não, né? Você está devolvendo a Deus 1/10 daquilo que ele te deu. Você fica com 90% e ele fica com 10%, tá? É mais ou menos isso. Então, você tem um investimento e depois você tem a distribuição desse lucro, ou seja, é um desinvestimento. Desculpa, nós estamos falando de financiamento. Tem o financiamento e depois é como se você estivesse pagando esse financiamento, tá? Ele vai dar os exemplos aqui agora, ó. Primeiro, então vamos lá, ó, caixa recebido pela emissão de ações ou outros instrumentos patrimoniais, ou seja, aqui é o aumento de capital mesmo, tá? Você está emitindo ações ou cotas, que seja. Pagamento de caixa a investidores para adquirir ou resgatar ações da entidade, então, ó, que é caixa recebido pela emissão. E aqui é pagamento de caixa para adquirir ou resgatar. Você está recomprando essas cotas ou ações. Caixa recebido proveniente da emissão de debêntures, empréstimos, títulos, valores, hipotecas e outros empréstimos.
Não sei se vocês repararam, mas no investimento e financiamento ele sempre dá o contraponto. Ó, você recebe e paga. Veja, ó, caixa recebido proveniente da emissão de debêntures. E depois, amortização de empréstimos e financiamentos, incluindo debêntures emitidas, hipotecas, outros empréstimos e assim sucessivamente. Pagamento de caixa por arrendatário, para redução do passivo relativo ao arrendamento mercantil financeiro. Então, olha só. O contrato de leasing, pessoal, ele é um financiamento. Então, por isso que ele fala, o pagamento de caixa por arrendatário, que é a parcela que você está pagando, né? Então, ali é uma atividade de financiamento, ok? Aí a gente vai entrar na divulgação. Mas até aí, pessoal, tudo bem? Tranquilo? Dúvidas ou não? Beleza? Então, tá bom. Vamos entrar nos métodos aqui. Vocês conhecem bem esses métodos, pessoal? A diferença entre eles, não? Sabem? Direto e indireto? É. Sabe bem, Lilian, a diferença entre eles? Não, mas eu... Quando fiz, usava o indireto, que é mais fácil. O indireto é mais fácil. O indireto é mais fácil. O direto, a gente só consegue fazer se você tiver um sistema. Se você tiver um volume grande de operações, só dá para fazer se você tiver sistema, tá? Na mão, não dá para fazer. O indireto a gente faz na mão. O indireto dá para fazer. O direto, dificilmente. Dificilmente dá para fazer, tá? Mas vamos entender os dois métodos aí. E depois eu vou dar um exemplo simples aqui. Bom, vamos lá, ó. Então nós temos o seguinte. Quando eu vou divulgar, né, quando eu vou apresentar o meu fluxo de caixa, eu preciso usar um desses métodos. Basicamente, só tem esses dois métodos, então não tenho muito como fugir. Assim, gente, o mais utilizado no dia a dia é o método indireto. Tem empresas que apresentam no direto, se eu não estou enganado, eu não sei se bancos, acho que bancos, acho que é isso, estou pensando aqui, mas acho que o banco ele é obrigado a ser método direto, um negócio assim. Mas a grande maioria usa o método indireto, tá? Então, gente, vejam que o primeiro tópico aqui é o que está na norma. Os outros aí foi eu que escrevi, para facilitar um pouquinho o entendimento. Porque ele fala assim, ó, método direto, segundo o qual as principais classes de recebimentos e pagamentos brutos são divulgados. Dá para entender olhando só isso aí, pessoal? Fica fácil entender isso aí, ó. Método direto, segundo o qual as principais classes de recebimento e pagamento bruto são divulgadas. Dá para entender isso aí, não? O que significa? Não. Você entendeu, Lilian? Não. Eu não entendi, eu não entendo. Né? Bom, realmente eu acho difícil entender, tá? Mas vamos esclarecer. E esse é o conceito lá da norma, tá? Esses dois tópicos de baixo aqui foi eu que escrevi, ó. Consiste em classificar recebimentos e pagamentos de uma empresa considerando todos os valores, aqui importante, ó, todos os valores efetivamente pagos ou recebidos. Somente os pagos e recebidos, ok? E uma fonte para a gente pegar isso daí é a própria partida dobrada, é o próprio lançamento contábil, ok? Então, quando a gente pensa nesse processo aqui no método direto e indireto, nós teríamos aí, como eu posso dizer, a consideração somente do que foi pago ou não, tá? É como se nós fizéssemos assim, pessoal, ó. Vamos imaginar a seguinte situação, ó. Vou colocar aqui uma operação aqui, tá? Pronto, vai começar a dificuldade aqui. Espera aí, pessoal. Deixa eu abrir aqui uma outra telinha aqui para eu poder desenhar para vocês aqui. Espera aí que está abrindo aqui. Tá, espera só um pouquinho. Bom, muito bem. Vocês estão... Agora vocês vão ver a tela aí. Muito bem, pessoal. É como se nós tivéssemos assim, ó. Então vamos montar aqui a seguinte situação, ó. Então, eu estou
Vamos colocar aqui, ó, estoque, tá? Então vamos supor que eu fiz aqui uma compra de R$1.000 aqui. Vou fazer duas compras, tá, gente? Ó, vou colocar aqui caixa, R$1.000. Esquece, vamos supor que eu tenho um saldo aqui de 2.000, tá bom? E eu fiz uma segunda compra aqui, ó. Ó, fornecedores, R$3.000. Estoque, R$3.000. Tá bom, pessoal? Entenderam ali a operação? Fiz duas operações, tá? Bom, então vejam que eu tenho aqui minha conta estoque, minha conta caixa, minha conta fornecedores. Beleza? Tem essas operações. Vamos voltar lá nos slides, ó. Então ele diz assim, ó. Consiste em classificar os recebimentos e pagamentos de uma empresa considerando os valores efetivamente pagos ou recebidos, tá? Bom, as informações podem ser obtidas dos registros contábeis da entidade, que é esse exemplo que eu falei ali, eu vou mostrar para vocês, tá? E aí ele fala o seguinte, ó, ajustando as vendas, os custos das vendas e outros itens da demonstração do resultado referente a mudanças ocorridas no período no estoque, nas contas operacionais a receber e a pagar, outros itens que não envolvem caixa e outros itens cujos efeitos no caixa sejam fluxo de caixa decorrente da atividade de financiamento ou investimento. Muito bem, aqui a gente começa o indireto, tá? Mas vamos voltar aqui um pouco no método direto, tá? Bom, tem duas formas, pessoal, para a gente montar esse fluxo de caixa. Bom, a primeira delas, vamos para a gente entender bem. Imagina uma empresa que você só tem, depois eu vou voltar lá no Razonete. Imagina uma empresa pequena que você tem só uma conta corrente e você tem tudo que é de movimentação da empresa passa somente por aquela conta corrente, tá? Então ali dentro você vai ter as compras, os pagamentos, né? E assim sucessivamente. Os recebimentos de vendas, tudo isso. Então o método direto é, veja, lembre-se que nós estamos falando de fluxo de caixa e eu preciso considerar somente aquilo que transita pelo caixa. E aí o caixa é bancos, caixa e aplicação financeira dentro dos equivalentes de caixa, tá? Bom, então é o seguinte, qualquer compra ou qualquer, digamos assim, recebimento ou pagamento que eu tenha feito que transitou lá para o meu extrato, eu precisaria então classificar aqui como fluxo de caixa. Então funcionaria assim, eu pego ali o meu extrato, essa entrada aqui eu classifico como operacional. Essa entrada aqui, ela é pagamento de fornecedor, operacional. Isso aqui é recebimento de venda, é operacional. Isso aqui é uma aplicação financeira. Então, é caixa equivalente de caixa. Ou estou adquirindo imobilizado. Então, isso daqui, ele é investimento. Isso aqui eu estou pagando fornecedor. Então, isso aqui, desculpa, eu estou pagando um empréstimo. Então, isso aqui é financiamento. Bom, então veja que eu estaria pegando 100% daquilo que foi efetivamente pago e montaria o meu fluxo de caixa, tá? Bom, se a gente voltar nesse exemplo aqui, ó, vejam, pessoal, que eu tenho duas operações, tá? Então, vou fechar aqui, ó, os meus razonetes aqui, tá? Então, eu tenho aqui, ó, fornecedor 3.000, meu caixa eu tenho um saldo de 1.000 e estoque eu tenho aqui 4.000, tá? R$4.000. Muito bem. Se eu fosse montar o meu fluxo aqui, eu teria que colocar o seguinte, ó. Vamos lá, eu tenho minhas atividades operacionais. Então, o que eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho compra matéria-prima, por exemplo. Ó, quanto que eu comprei de matéria-prima, pessoal? Eu comprei 2.000 ou comprei 1.000? Ou, desculpa. Eu paguei aqui, ó. Eu tenho 4.000. Qual o valor que eu devo considerar na compra de matéria-prima? 4.000, 1.000 ou 3.000? O que vocês acham? Aqui eu tenho que fazer um... Deixa eu só fazer aqui, pessoal. Senão não vai dar certo ali, ó. Tá? Capital social 2.000. Tá vendo os 2.000 aqui, ó? Meu capital social, tá?
Só para dar certinho. Bom, então o Fabiano falou que tem que ser os 4.000. Os 4.000, o Fabiano está pegando o que está no meu estoque ali, né, Fabiano? 4.000. Bom, alguém mais, pessoal? Então, eu não sei se é 4.000, vamos deixar assim. Aqui eu tenho minha atividade investimento. Eu fiz algum investimento aqui? Não, porque tudo que nós temos aqui faz parte de operacional. Então, meu investimento é igual a 0. Ok? E aqui eu tenho minha atividade financiamento. Quanto eu fiz de financiamento, pessoal? Meu capital social que entrou no meu caixa, eu tenho um financiamento de R$2.000. Certo? Tudo bem? Então, só que é o seguinte, gente. Aí eu tenho que pegar aqui, ó. Disponibilidade. Opa. Inicial, que no nosso caso tem que ser 0, né? Mais disponibilidade final, que é quanto? 1.000. Ok? Então, qual que é o nosso fluxo de caixa líquido? Ele tem que ser quanto? Vamos lá, deixa eu ver aqui o comentário aqui. Então, a Daiane falou que vai ser R$1.000 de compra. Muito bem, Daiane, é isso mesmo. Porque olha só, pessoal, o que transitou pelo meu caixa aqui, ó, foi somente esses R$1.000 aqui que entrou no meu estoque, ó. Então, eu tenho aqui, ó, uma saída de caixa, porque tá vendo? A saída de caixa, uma compra de matéria-prima, que vai gerar, ó, minha disponibilidade final, 1.000. Fluxo de caixa líquido, 1.000. Certo? Né? Porque eu tenho, ó, atividade de financiamento 2.000, não, peraí. 2.000 menos 1.000, é isso mesmo, né? Não, eu fiz errado aqui. Aqui é o seguinte, ó. O traço está no lugar errado. Né? Teria que ser assim, né, pessoal? Só mudar aqui, peraí. Minha disponibilidade final começa com 0, meu fluxo de caixa final é 1.000. Por quê? Eu tenho um pagamento de 1.000 e uma entrada de caixa, um financiamento de 2.000. E o que bate aqui com o que eu tenho no meu caixa equivalente de caixa aqui, ó. Certo? É isso, pessoal? Isso. Não, mas minha demonstração estava certa aqui, viu? O número está certo, é só a demonstração aqui, não tá errado aqui, ó. A demonstração, tá? Os números estão certos. Disponibilidade final igual R$1.000, né? Então tá certo, é isso mesmo, ó. Fluxo de caixa do período, né? Fluxo de caixa. Não. Estou demonstrando errado. Aí sim, hein? Aqui, ó. É aqui, ó. Fluxo de caixa líquido igual 1.000. É isso aqui, ó. Agora, mais disponibilidade inicial, eu tinha invertido a ordem, que no caso aqui era 0, igual disponibilidade final, que é R$1.000. É isso aqui, ó, os meus R$1.000 aqui, eu estava demonstrando errado. Então eu tenho minha compra de mercadoria, matéria-prima foi 1.000, o meu ativo, minha atividade de financiamento 2.000, me sobra 1.000. Tudo bem? Gente, percebam aqui alguns detalhes, ó, coisa interessante. Primeiro, vejam que como o Alex tinha falado, ó, ele ia considerar 4.000 de estoque, mas não. Eu comprei realmente 4.000, mas isso aqui eu tenho que considerar aqui no método. Ó, método. Vamos falar assim, ó. Método direto, tá? Somente aquilo que efetivamente transitou aqui pela conta caixa, tá? Então eu tenho lá, ó, pode ver, reparar que o movimento que eu tenho no meu razonete de caixa é exatamente o que está escrito ali, ó. Compra de matéria-prima 1.000, atividade de financiamento 2.000, que é o meu aumento de capital, então me sobra um caixa final de 1.000. Tudo bem, pessoal? Então, quando a gente fala de método direto, eu vou considerar
única e exclusivamente aquilo que transitou pelo meu caixa equivalente de caixa. Se não transitou pelo caixa equivalente de caixa, não deve ser considerado na contabilidade. Ou melhor, no fluxo de caixa. Perfeito? Agora, tem um outro método para fazer isso aqui, gente. Vamos lá. Eu não sei se vocês conhecem, tá? Tem um outro método aí, que é o seguinte, ó. Eu vou apagar tudo isso aqui, tá? Posso apagar isso aqui, gente? Bom, de qualquer maneira, vocês têm isso na gravação, tá? Ó, vou limpar minha tela aqui. Perfeito. E a gente vai ter aqui o seguinte, ó. Bom, a forma como eu peguei os dados para montar esse fluxo aqui, eu utilizei as partidas dobradas. Vocês viram, peguei o razonete e fiz ali. Pergunto, tem alguma outra forma de fazer pelo método direto? Tem, Daiane? Você que manja bem aí de fluxo de caixa? Método direto, tá? Tem alguma outra maneira? Não. Você sabe? Não sei, não. Acho que não pelo razão, mas dá muito trabalho, né? Fazer Então, pelo por isso direto. exato. Pelo razão, do jeito que nós estamos fazendo aqui, a gente só consegue fazer via sistema. Imagina, você pega a sua empresa, daí, sua empresa é grande, tá certo? Né? Você tem mais de uma empresa. Então, para fazer um negócio desse, imagina, você tem que ter sistema. Sem sistema, você não faz. Agora, e se eu quiser fazer direto pelo balanço, eu posso? Também dá. Vai dar um trabalho, mas dá. Aí funcionaria da seguinte maneira. Por exemplo, eu quero apurar... Deixa eu ver quem está comentando aí. A Janaína, você faz pelo razão, Janaína? Você pega lá o razão, e aquilo que está lá no seu razão caixa, banco, aplicação financeira, e faz então esse lançamento aqui. Se você faz isso e consegue fazer isso, então você está fazendo pelo método direto, tá? Como eu disse, imagina uma empresa que tenha 10, 15 contas correntes, que tenha milhares de movimentações diárias. Você não vai conseguir fazer, tá? Então, mas como assim por conta contábil? Você deveria pegar pelo que é feito no razão. Cada entrada e saída que você tem na sua conta corrente, né? Você deveria fazer isso. Esse filtro é por conta, eu estou tentando imaginar como é que seria. Oi, professor, tudo bem? Tudo, e você? Então, tudo bom. Como é que eu faço lá na empresa, né? O método direto, a gente seleciona as contas de disponibilidade, né? No caso, conta Caixa, corrente, banco, conta de aplicação, isso, caixa. Então, eu faço um filtro. O que eu faço? Eu filtro a contrapartida das contas. Aí eu consigo ver em qual atividade eu classifico elas. Entendi. E aí eu consigo fechar como é que fala? A DFC pelo método direto. A gente faz assim lá. Qual sistema? Porque a gente precisa... Quantimatic. Ah, tá. Porque a gente precisa apresentar para a auditoria uma memória de cálculo. Tá. Então a gente monta isso. Então fica fácil deles verem também qual que é a conta, qual que é a classificação, da onde que a gente está tirando aquela informação. Então, mas qual que é o volume de contas que você tem ali, de movimentação? Quanto tempo você demora fazendo isso? Eu acho que uma meia hora, por aí. Não uma meia hora? Então... Não, só essa parte, só a parte de banco. Mas para a gente montar um fluxo de caixa é por aí, meia hora. Então... Não é difícil, o método direto é mais fácil, eu acho, assim. Para vocês. No entendimento. Porque as empresas que são auditadas pelo método direto são as securitizadoras que a gente considera patrimônio separado. Né? Então, é muito mais fácil. Agora, aquelas que são método indireto, aí já acho um pouquinho mais trabalhosa. Dá um pouco mais... Mas método direto, a movimentação não é tão grande. Então, é isso que eu ia falar, porque a movimentação não é tão grande. Porque você pega uma empresa que tem um volume muito grande, né? Eu vou dar um exemplo. Uma vez a minha esposa foi fazer... Faz tempo já, né? A minha esposa, a gente não era nem casado ainda, eu acho. Ela foi fazer foi chamada para... Não, a gente tinha acabado de casar, e a gente vai fazer 10 anos juntos, imagina. Ela foi fazer um teste numa construtora para trabalhar na parte de conciliação bancária. Qual que era o serviço dela? Trabalhar o dia inteiro fazendo conciliação bancária. Então você imagina, para passar o dia todo, o mês inteiro fazendo conciliação bancária, imagina a quantidade de contas que essa construtora deveria ter.
muitas contas. Então, para fazer essa operação que a Janaína faz, que é como eu disse, ali ela está pegando direto o razão contábil ou o extrato e está fazendo a classificação. Quando eu tenho clientes que eu quero fazer, ou se eu fosse fazer no método direto, Janaína, eu usaria a mesma maneira que você está fazendo, usaria a mesma forma, tá? No sistema, dependendo do sistema, não dá para fazer. Eu usaria essa mesma Dependendo do técnica. sistema é mais complicado. O Mas acho que o Contimatic, Contimatic é mais fácil mesmo. o Contimatic Mas eu acho assim, difícil fazer. Oi? não, eu já acho mais fácil porque você consegue enxergar a contrapartida. E dependendo do sistema, tipo, o TOTUS é mais complicado para você ver a contrapartida das contas. E quando a gente. Não, quando eu digo no Contimatic, eu também uso Contimatic aqui. Quando eu digo no Contimatic, é assim, é você cadastrar o plano dentro aquele fluxo de caixa que é extraído direto do sistema. Ah, Esse não, que dá não. para Se fazer. não, a gente não faz por aí, a gente faz Não, nem em dá. Excel mesmo. Por Exato. exemplo, dá umas 10, 11 contas. Mas aí você dá um subtotal por conta, então fica fácil para a gente. A gente deixa montado um mapa, né, de memória de cálculo agora. A gente deixa pronto, então fica mais fácil agora a classificação. Ou pode fazer Legal. pelo balancete também, você vai puxando os saldos do Mas dá mais balanço. trabalho, né? Só que, às vezes, você pode acontecer de não fechar porque você não está conseguindo enxergar onde está esse pagamento, não está tudo no resultado. Tem coisas que você vai ver lá em investimento, por exemplo. Então, você só consegue ver dentro do razão, se tiver uma movimentação débito e crédito, né? É isso. Exato. E essa maneira aí que a Janaína está falando é exatamente o que eu tinha escrito aqui no slide, ó, né? Que fala assim, ó, dos registros contábeis da entidade. Então, veja, como que ela está obtendo a informação? Dos registros contábeis, tá certo? Então, esse é o caminho. E esse modo que eu mostrei aqui para vocês, no que eu fiz aqui, os razonetes que eu tinha feito aqui, também seria basicamente o mesmo método que a Janaína falou. Agora, tem uma outra situação, uma outra forma, que eu acho mais difícil. Se você for ler lá o FIPECAF, né, o Manual das Sociedades por Ações, ele vai explicar para você fazer dessa forma. Então, imagina que eu tenho aqui o seguinte, ó, contas a receber, né, de X1. Vamos supor que eu tenho aqui R$10.000, tá? Depois eu tenho contas a receber de X2. Vamos supor que eu tenho R$25.000. E aí eu tenho a minha receita de vendas. Vamos supor que foi R$150.000. Tá, pessoal? Então vejam só, ó. O que eu vou apurar aqui? Então, aqui, lá no nosso fluxo de caixa, aqui seria a linha, ó. Vamos lá, ó. Total recebido de clientes. Quanto que eu recebi de clientes? Olha só, eu tenho uma receita de venda de 150 mil, mas eu recebi 10 mil do ano anterior e deixei de receber 25 mil. Então eu tenho 150 mais 10 mil, 160. Menos 20, 140, não é isso? Menos 10, 135 mil. Se eu tiver errado, me corrijam aí. Tá? Tudo bem? Então, se eu fosse fazer pelo método direto, como a gente estava... Opa! Ó, se eu fosse fazer pelo método direto... Espera aí que o meu mouse está dando pau aqui. Eita. Ó, se eu fosse pegar... Ixi. Espera só um pouquinho, pessoal. Tá dando um pipininho aqui no meu mouse aqui. Ó, vamos supor que eu fosse pegar aqui... Eita!
Ai, meu Deus. Ó, bom, vamos lá. Então, vamos supor que eu fosse pegar aqui o meu contas a receber, né? Então, se eu fosse fazer ele... eu quero saber, assim, qual é o valor do total que eu tenho que receber dos meus clientes. Desculpa, pessoal, deu um probleminha no meu mouse aqui, agora resolveu. Então, por exemplo, eu tenho contas a receber 10 mil de X1, então significa que eu recebi em X2. X2 faz parte dos 150 mil, mas que eu vou receber em X3. E o total que eu vendi. Então, no método direto, para eu não ter que pegar item a item lá no meu razão, se o volume é muito grande, esse aqui é um outro método de fazer, tá? Mas, por exemplo, eu tenho que fazer isso para cada conta do balanço, pessoal. Então, imaginem o trabalho que dá isso aqui, tá? Imagina a seguinte situação aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui. Deixa eu só me ajeitar aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui para salários a pagar. Então, eu tenho, ó, salários. Ó, salários a pagar. De X1, vamos supor que eu tenha 20 mil. Salários a pagar. Em X2, sei lá, tenho 15 mil. E eu tenho a minha despesa com salário lá no resultado. Ó, despesa com salário, vamos supor que foi 70 mil. Tá? Bom, no ano. Então, quanto que eu tenho aqui de pagamento de salário no ano? Porque nós estamos falando daquilo que foi efetivamente pago. Eu tenho despesa com salário, mais o salário do ano passado, menos o salário. Então, eu tenho 70 mais 20, 90, menos 10, 80, eu tenho 75 mil reais. Tá? E assim, gente, não sei se ficou claro isso aí que eu estou passando para vocês. E assim a gente tem que fazer conta por conta. Então, clientes, tá? Eu não vou colocar clientes, eu tenho que colocar lá valor recebido por clientes. Então, eu tenho que pegar o saldo que eu tinha inicial, menos o saldo final, mais as vendas. Depois, impostos a pagar, mesma coisa. Eu tenho lá na minha conta de impostos, lá no meu passivo, lá na minha dedução da receita. Então, eu tenho que pegar o total que eu lancei lá, menos o que eu tive a recuperar, assim, menos o que ficou a pagar e mais o que eu tinha a recuperar, se eu utilizei, precisa fazer uma conta de chegada. O fornecedor, então eu tenho o total do meu custo, preciso pegar o custo, retornar o custo, o total que eu tinha de fornecedor e saldo inicial, saldo final, para apurar minhas compras. Percebe, gente? Imagina o trabalho. Sabia, Daiane Farias? Esse é o método que eu falei. Sabiam que dá para fazer desse jeito também, não? E essa assim, é uma forma muito trabalhosa. Como eu disse, a Janaína falou assim, eu faço pegando razão, sensacional, eu faria do mesmo jeito. Quando uma empresa é muito grande, eu não tenho sistema, se eu, ao invés de fazer essa classificação como ela faz ali, imagina eu pegar isso fazendo dessa maneira, eu vou ter que pegar conta a conta do balanço e fazer, né, o quanto está no resultado, o quanto eu tenho de imobilizado. Então, mas aí dá um trabalho danado, porque tem que ser linha por linha, imobilizado. Eu preciso apurar quanto eu comprei, quanto eu adquiri, quanto eu teve de baixa, entendeu? Item por item. Ficou claro, pessoal, como é o método direto? Tranquilo? A Janaína falou que dependendo da conta, seria mais fácil fazer dessa maneira, que o senhor explicou agora, né? A Daiane prefere o método indireto. Bom, eu também prefiro, né? Mas assim, é como a Janaína falou. Tudo depende da forma como a gente faz e da quantidade e o volume de contas que a gente tem para fazer. Tem situações que não tem jeito, só sistema. Tem situações que a gente tem que fazer um híbrido. Pega uma parte lá como se diz, do razonete e tal, e a outra parte eu vou ter que ir fazendo conta por conta. É mais assim, dá um trabalhinho fazer o fluxo de caixa. Por isso que eu acho que o fluxo de caixa é uma das demonstrações mais complexas que a gente tem, né? Que dá um trabalho. Quando a gente vem no método indireto, ele é diferente. O método indireto é diferente. O conceito ele fala, método indireto, segundo o qual o lucro líquido ou prejuízo é ajustado pelos efeitos das transações que não envolvem caixa,
Quaisquer diferimentos ou outras apropriações por competências sobre recebimentos ou pagamentos operacionais passados e futuros, itens de receita ou despesas associados com o fluxo de caixa das atividades de investimento ou financiamento, né? Depois, então, de acordo com o método indireto, o fluxo de caixa da atividade operacional é determinado ajustando o lucro líquido ou prejuízo. Ele basicamente está repetindo, tá, pessoal? O que ele fala aqui, ó. Quanto aos efeitos de mudança ocorrida no período nos estoques, nas contas operacionais, pagar e receber, itens que não afetam o caixa, tal como depreciação, provisão, impostos diferidos, variações cambiais não realizadas, resultado da equivalência patrimonial, participação de minoritário, né? E todos os outros itens cujo efeito sobre o caixa sejam fluxo de caixa decorrente das atividades de investimento ou de financiamento, tá? Bom, aqui ele vai falar depois em apresentação em bases líquidas que a gente vai comentar. Então, o método indireto, pessoal, basicamente ele é feito por meio de comparação. Então, quando a gente olha um fluxo de caixa, vou voltar aqui no nosso... Vou limpar essa telinha aqui, mas basicamente nós teríamos a seguinte situação, ó. Fazer aquele mesmo lançamento contábil lá, tá? Ó. Então, imagina que eu tenho aqui estoque... escrever direitinho, ó, estoque, tá? O mesmo exemplo, então eu tenho aqui um estoque de 1.000, né? Caixa, vamos falar assim, 1.000, eu tenho 2.000 aqui, tenho aqui capital social, 2.000, e tenho aqui fornecedor. Eu tinha colocado, eu não lembro quanto era, 2.000, 3.000, né? Acho que era 3.000. 3.000. Tá, então eu tenho aqui, ó, 4. Aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho 1.000. E aqui eu tenho 3.000. Muito bem, vejam que é o mesmo exemplo, tá? O que muda aqui, gente? O que vai fazer diferença é o seguinte... Deixa eu só mandar uma mensagem aqui. O Alex acabou a energia lá no bairro dele, né? Já tô aqui, professor. Voltou? Que hora? Ué, mas essa sua mensagem chegou aqui agora ou não? Chegou aqui agora para mim? Estranho. Muito bem, mas tá bom. Desculpa. Então, de qualquer maneira, é que eu vou olhando aqui. A gente sempre recebe mensagem, né? Mas quando eu vejo que é aluno aqui, como o Eduardo mandou agora há pouco, pode ver que o Edu saiu da aula, né, pessoal? Não sei se vocês repararam aí, ele saiu da aula. E por quê? Porque ele mandou mensagem aqui que acho que o tio dele, se não me engano, aí testou positivo aí para coronavírus, então teve que sair correndo aí e tal, né? Enfim. Eu não sei, o Edu ficou com Covid 2 vezes, pessoal, no ano passado. Pegou, tal, quando saiu aí a nova reinfecção. Acho que ele foi o primeiro ou segundo caso que teve aí de reinfecção, né, de Covid. Graças a Deus ele ficou bem. A gente teve outros alunos, a Marta também teve, alguns alunos aí, mas graças a Deus todo mundo ficou bem. Bom, quando a gente olha, então, esse método direto, aqui, desculpa, indireto, a gente tem que considerar da seguinte maneira, ó, primeiro, a gente vai considerar assim, tudo que tem nessa movimentação aqui, ele vai entrar no fluxo de caixa. Por quê? Ainda que não tenha entrado de forma direta, a gente considera de forma indireta. Aqui eu estou fazendo o exemplo a partir do meu razonete, tá? Mas nós teríamos aqui o seguinte, o fluxo de caixa que seria o seguinte, ó. Então eu teria aqui, ó, operacional, né? Então, atividade operacional. Eu tenho aqui, ó, aumento, vou colocar aqui, ó, mais estoques, tá? Quanto que aumentou meus estoques aqui? 4.000, ó, 4.000. Então, mais estoques, 4.000. Muito bem. Aí eu tenho meu fornecedor. Meu fornecedor, ó, ele aumentou. Mais fornecedor. Então, quanto entrou lá? Mais 3.000. Só que o estoque, pessoal,
ele aumentou, né? Quando aumenta o estoque, na verdade, ele consome caixa, né? Consome caixa. Então, quanto seria a minha atividade operacional? 1.000. Exatamente como nós fizemos no financeiro, se vocês lembrarem, tá? Então, investimento vai ser 0. Financiamento, eu tenho quanto? 2.000. Tá? Não é isso? Porque entrou lá 2.000. É isso? É. Espera aí que eu acho que mais 3.000 menos 4... Ah, desculpa, aqui é menos 1.000, né? Menos 1.000. Então, qual que é o meu fluxo de caixa operacional? Meu fluxo de caixa líquido? 1.000. Viram? Exatamente como o outro lá. Só que vejam aqui a nomenclatura. Aqui, ó, aumento nos estoques 4.000. Aumento nos fornecedores 3.000. Fluxo de caixa operacional menos 1.000. Atividade de investimento 0. Financiamento 2.000. Fluxo de caixa líquido 1.000. Exatamente como nós fizemos no operacional. Tá? Bom, algumas considerações aqui. Quando a gente vai fazer isso aqui, como a Daiane Farias falou, ela prefere esse método porque ele é mais simples de fazer. Eu pego lá na minha planilha de Excel, coloco o balanço de X1, o balanço de X2, comparo esses números e nessa comparação eu vou ter a variação. Esta variação eu vou classificando como operacional, não operacional e assim sucessivamente. Só que aqui, gente, ele tem um detalhe que ele fala, ó, a gente precisa ajustar, né? Porque a gente tem a questão do ajuste do lucro líquido. Então, a gente parte aqui no método operacional do lucro líquido. Então, eu tenho meu lucro, aí eu ajusto meu lucro operacional, investimento e financiamento. Por que eu tenho que fazer isso? Porque o meu lucro líquido lá tem um monte de itens dentro do resultado que eles influenciam o lucro, mas eles não interferem no resultado. Tá? Então, claro que na prática, para fazer bem certinho, eu precisaria pegar todas as despesas que eu reconheci em dezembro, que vão ser pagas em janeiro. Preciso pegar tudo que é provisão, equivalência patrimonial, e ajustar também, inclusive, o do ano passado, né? Aquilo que era do ano passado, que afetou o meu caixa esse ano. Então, eu preciso tirar uma parte e acrescentar outra parte. Dá um trabalho danado fazer isso aí também. É assim que você faz o ajuste no lucro, Daiane? O que você considera lá como ajuste no lucro líquido? Tem a parte da depreciação. Beleza. Vou falar o que a gente faz aqui. Tem a parte do financiamento. Do financiamento? A gente faz a parte da apropriação dos juros, né? Mês a mês. Mês a mês. Aí a gente tem que excluir lá do lucro líquido também. Tá, porque você não pagou. Equivalência. Porque a gente só tá fazendo a provisão, né? Tá atualizando. E não tem efeito caixa, né? Mas quanto que você paga? Você não paga parcela mês a mês? Em algumas empresas, não. Tá, entendi. Isso é quando você está falando em empresas, por exemplo, do mesmo grupo, que você não está tendo pagamento, né? Só o reconhecimento. Isso, a gente vai apropriando. Isso. Isso, perfeito, tá certo. Agora entendi, é isso mesmo. Né? Tem a parte de equivalência patrimonial. Equivalência. Agora, por exemplo, salário. Vamos supor que você tenha salário, que você tem o salário de dezembro que vai ser pago em janeiro. Você faz esses ajustes também, não? Vocês fazem lá, não? Questão de salário. Por exemplo, veja o que você falou para mim, ó, tem os juros mês a mês que a gente reconhece por competência, mas não está influenciando o caixa, certo? Certo. Bom, o salário de dezembro você paga em janeiro. Aquilo que você reconhece como despesa em dezembro, ele vai influenciar o caixa só em janeiro do ano seguinte. Você tira esses valores, e aí é caixa, é imposto, tudo isso. A gente paga dentro do próprio mês a folha de pagamento. De vocês é no próprio mês. Por exemplo, e os tributos? O PIS sobre vendas, por exemplo. Ele fica lá na parte lá do lucro líquido, ou prejuízo líquido, né? Vamos lá, você debita deduções da receita e credita PIS a pagar, por exemplo, né? Isso. Mas para fazer o fluxo de caixa, você tira esse valor, porque esse valor não influenciou caixa ainda lá no fechamento. Não. Você deixa ele lá. Sim. Né? Então, vou ser sincero, tá? Eu já pensei bastante sobre isso.
qual é a forma que eu penso e que eu monto o fluxo de caixa? Eu penso da seguinte maneira. Por exemplo, quando eu tenho esses exemplos que a Daiane falou, então eu tenho equivalência patrimonial, eu tenho provisões, eu tenho variação cambial, dependendo do caso, né? Na variação cambial, se ela não é realizada. Então, são itens que você tem que acontecem lá na empresa, mas que eles serão pagos só em períodos lá na frente, e pode até ser que seja pago ou não. Então, esses itens eu ajusto, como depreciação e tal. Agora, quando você pega, por exemplo, despesa de salário, impostos, por exemplo, aquelas despesas que você tem no mês de dezembro, que você reconheceu por competência e vai pagar só no mês seguinte, essas eu mantenho lá como despesa. E por que eu faço isso? Porque, primeiro, elas vão influenciar o caixa muito próximo, e segundo, você tem que considerar que no ano anterior também teve uma despesa. Então, eu acho que uma acaba compensando a outra. Então, eu também não tiro, Daiane, essas despesas que elas vão ser pagas ali no próximo mês. Eu mantenho. Mas pelo conceito aqui do próprio slide aqui, a gente deveria fazer esse ajuste. Sabia não. Ele deveria fazer, né? Por isso que ele fala, mudança ocorrida no estoque, itens que não afetam o caixa. Então, tais como depreciação, impostos diferidos, variação cambial, todos os outros itens cujos efeitos sobre o caixa sejam de fluxo de caixa recorrente. Bom, por que ele fala isso? Que está lançando no resultado, mas ele vai influenciar o caixa de outro período. Eu também não tiro, tá, Daene? Eu também eu faço igual a você, né? Mas só estou comentando porque às vezes pode ficar na dúvida e tem que tirar ou não. Aquelas que fazem parte, digamos que todo mês você tem que pagar, eu mantenho. Aquelas que são provisões, equivalência, que você sabe que você não vai pagar em momento algum, como a depreciação, essas eu tiro. Eu uso essa técnica, né? Não sei se alguém tem algum comentário aí sobre isso, mas é assim que eu costumo fazer. Entendi. Eu até vi em outras demonstrações e eles também não consideram, não. Eu tinha visto da Renner, lá também não tem. Não tem o que você diz? Essa parte do PIS e COFINS, estou excluindo agora. Ele não tem a exclusão, eles mantêm no próprio Não período, tem. não é isso? Eu também faço isso. Tá? Justamente por conta de observação, discussão e análise, né? Porque se a gente for seguir ao pé da letra que está escrito aqui, ele não influencia a caixa, você concorda? Eu deveria tirar no mês seguinte, né? Mas como ele vai ser pago já logo no próximo mês, então eu também mantenho lá como despesa do período, tá? Então, só para fazer esse comentário à parte aí. Vamos lá, falta pouco para a gente finalizar, e aí depois eu vou mostrar um exemplo para vocês, se der tempo. Outra coisa, gente, deixa eu só ver uma coisinha aqui. Falta pouco, ó. Não falta muito, não. Então, o que são apresentação em bases líquidas? Então, a gente também pode fazer essa chamada apresentação em bases líquidas aí, né? Em várias situações isso acontece. Os fluxos de caixa decorrentes das atividades podem ser apresentados numa base líquida, quando houver recebimento e pagamento em caixa em favor ou em nome de clientes. Por exemplo, um advogado, por exemplo, uma imobiliária, por exemplo, uma agência de turismo, né, que ela recebe dos clientes um monte de dinheiro, só que aquele dinheiro que ela recebe é uma agência de turismo, uma agência, de publicidade, não é, Lilian? Que é o seu caso, né? Então você apresenta em bases líquidas, porque você recebe um monte de dinheiro do cliente, esse dinheiro você vai pagar os veículos, né? Ou seja, você vai pagar a televisão, você vai pagar o jornal, você vai pagar a revista. No caso da agência de turismo, você vai pagar o hotel, você vai pagar a passagem aérea, você vai pagar o traslado. No caso de uma imobiliária, ela recebe o aluguel dos clientes e repassa, só que ela fica com a comissão dela. Então, mostrar em bases líquidas é mostrar somente a minha comissão, não é mostrar o valor inteiro que entrou na minha conta, porque não tem sentido. Então, recebimentos e pagamentos em caixa em favor ou em nome de clientes, quando os fluxos de caixa refletirem mais as atividades do cliente do que a própria atividade. Então, entra 1 milhão na minha conta, mas o que fica para mim é 5 mil. Né? Fica 10 mil, o restante é tudo dos clientes, eu tenho que devolver para eles. Recebimentos e pagamentos de caixa referente a itens cuja rotação seja rápida, os valores sejam significativos e os vencimentos sejam curtos. Ou seja, imagina que você fez, antigamente a gente tinha uma operação financeira que chamava Hot Money. Então, por exemplo, o cara tinha que pagar o salário no dia 5, ele ia receber no dia 6.
Então ele ia lá e fazia uma operação de hot money. Ele pegava o dinheiro hoje, pagava o salário e quitava o empréstimo no dia seguinte. Nem sei mais se tem essa operação. Mas era assim, era um empréstimo de 1, 2 dias. Então, por exemplo, uma operação desse tipo, eu vou lançar somente a despesa financeira. Eu não vou lançar essa operação porque ela é um valor normalmente alto e num período extremamente curto. Tá? Então, eu posso, nesses casos, apresentar em bases líquidas. Ok? Aqui ele dá exemplo. Ó. Então, movimentação, depósito e saque em contas de depósito à vista em um banco, fundos mantidos para clientes por uma companhia de investimento, né? Aluguéis cobrados em nome de terceiros e pagos inteiramente aos proprietários dos imóveis, tá? Pagamentos e recebimentos relativos a cartão de crédito de cliente. Então, isso aqui também é uma outra coisa, né? Imagina, a operadora está pagando e recebendo aquilo que foi feito do cliente e depois você paga a fatura. Então, e o banco fica com a parte dele. Então, a operadora de cartão vai mostrar a operação líquida, né? Compra e venda de investimentos, inclusive se você é intermediário. Outros empréstimos tomados aí a curto prazo, como por exemplo, os que têm vencimento em 3 meses ou menos a contar a partir da data da respectiva contratação. Então veja que aqui ele fala, curto prazo ele fala 90 dias, tá? Então se apresenta em bases líquidas, que são períodos muito curtos, ok? E quando a gente tem moeda estrangeira também, vamos lá, tem pergunta... A Daiane tem algum modelo para a gente ver essas bases líquidas? Como assim, Daiane? Que tipo de modelo, por exemplo? Se tem... É porque na deve ser de uma forma diferente, né? Porque só ter que apresentar em bases líquidas, eu não entendi muito bem. Tá bom, vamos lá. Então, deixa eu explicar de novo. Então, vamos imaginar, Daiane, você é uma imobiliária, tá? Você tem uma imobiliária, tudo bem? Uhum. Então, o que acontece? Vamos imaginar que o total de aluguéis que você tem que receber de todos os seus clientes... dos imóveis que você administra, veja, os imóveis eles são dos clientes, tá? Você recebe R$1 milhão todo mês, tá? Você recebe, entra na sua conta corrente R$1 milhão. Só que é o seguinte, a sua comissão é 10%. Então, 10% de R$1 milhão, R$100 mil, perfeito? Então, na hora que eu vou montar o meu fluxo de caixa, eu vou montar ele em bases líquidas, eu vou colocar lá, recebimento de clientes, você vai colocar quanto? R$1 milhão, ou você vai colocar 100 mil? 100 mil. Por que 100 mil? Porque é o que eu estou recebendo sem ser o que é do cliente, né? Ou seja, Entendi. bases líquidas, entendeu? Uhum, então, entendi. essa é a base líquida, porque você recebeu R$1 milhão, mas o que é seu efetivamente é os 100 mil. Então, como você está fazendo o fluxo de caixa da sua operação, né? Você tem que colocar só os 100 mil. Entendeu? Imagina você é a CVC. Então você está vendendo um pacote de turismo. Então você comprou um pacote para Disney, já inclusive com os ingressos para os parques, tudo isso. Tá? Então você vai para Disney, vai passar lá uns 12 dias, tá? E comprou lá tudo. Então você tem estadia, aeronave, voo, né? Traslado, parques, vamos falar assim. E aí você compra, então você pagou aí, sei lá, R$10 mil. Desses R$10 mil, então a CVC ela vai colocar como receita dela não os R$10 mil, ela vai colocar a receita, vou chutar aqui, vai, R$2 mil. R$2 mil é a receita dela. Então, quando ela for... Por quê? Porque os outros 8 mil, eles se referem-se à passagem aérea, refere-se a hotel, refere-se aos parques, tudo isso. Então, quando eu, CVC, que sou uma agência de turismo, sou um intermediário, eu vou montar o meu fluxo de caixa, eu vou montar em bases líquidas, ou seja, eu vou montar como a minha receita sendo R$2 mil. Embora na minha conta corrente entrou 10 mil. Entendeu? Sim. Tá? Então, você precisa separar. Então, aquilo que é o seu dinheiro e aquilo que é o de terceiros. Com a Lilian acontece isso, né? Não sei se ela estiver aí. Por exemplo, ela fecha uma campanha lá com um cliente. Ela vai falar, essa campanha custa R$1 milhão. O cara deposita R$1 milhão. Só que R$1 milhão não é da agência. R$1 milhão é do que vai para uma parte, vai para a Globo, né? Uhum. Não é assim? Mas a gente faz pouco, professor, porque a gente é mais voltado para PR mesmo. Ah, tá, verdade. Mas tem alguns veículos. Ah, entendi, é verdade. É verdade, você me falou, vocês são mais PR, né? Eu trabalhei numa empresa que nós tínhamos também relações públicas, né, o PR, e tínhamos publicidade e propaganda, né? Por isso que são coisas diferentes, né?
Então, quando a gente faz a propaganda, o pessoal criava a propaganda e colocava lá na mídia. Então, a gente tinha essa situação. O cara nos pagava, sei lá, 100 mil reais e ficava para a gente 10 mil. Os 90 mil era o que eu ia pagar para a Globo, que eu ia pagar para a revista, sei lá, Veja, o que eu ia pagar para o Estadão, enfim. Né? Então, quando eu vou montar o meu fluxo de caixa, eu monto em bases líquidas. Entra lá no meu fluxo somente os 10 mil que diz respeito à minha empresa. Eu preciso fazer essa separação, tá? Não sei se ficou claro. Sim, ficou. Tá? Outra coisa que a gente tem muito é moeda estrangeira também, quando você tem fluxo de caixa em moeda estrangeira. Ó, ele deve ser registrado em moeda funcional da entidade, convertendo-se na data do fluxo de caixa. Então, isso aqui é um ponto importante. Para quem fez a aula lá em dezembro, foi praticamente a nossa penúltima aula, foi falar... Não, minto, nós vimos isso aqui em dezembro, foi a nossa última aula. Fluxo, a primeira aula nós falamos de instrumentos financeiros, né? Ó, então, eu tenho que converter lá ele em moeda funcional na data do fluxo de caixa, tá? Os fluxos de caixa de controlada no exterior, eles devem ser convertidos em moeda funcional na data do fluxo de caixa. Pode ver que ele está falando é histórico. Então, aquilo que vai entrar, eu tenho fluxo de caixa lá fora, que vai entrar no meu fluxo de caixa, digamos assim, eu tenho recebimentos e pagamentos no exterior, e ele vai entrar no meu fluxo de caixa aqui no Brasil. Ele precisa estar em moeda funcional, vamos considerar que a minha moeda seja o real, converto ele para real na data da operação, ou seja, momento histórico, tá? E aqui ele fala que o fluxo de caixa deve ser divulgado conforme o CPC2 que a gente viu, nós vamos ver de novo, tá? E juros e dividendos também. Juros e dividendos, a gente tem duas situações para os juros e dividendos, tá? Vejam aqui, ó. Juros e dividendos sobre o capital próprio recebidos e pagos devem ser apresentados separadamente. Então, tem juros e dividendos. Aquilo que eu recebo, eu dou um tratamento, e aquilo que eu pago, eu dou outro tratamento. Então, são duas coisas distintas, tá? Primeiro, devem ser divulgados se forem reconhecidos no resultado ou mesmo que tenham sido capitalizados. Então, não interessa que eu aumentei capital, que entrou no meu PL ou que foi para o resultado. Precisa ser divulgado. Aí ele diz, ó, podem ser classificados como operacional, como investimento ou financiamento. Viram? O CPC encoraja que seja reconhecido como operacional. Ele encoraja, mas a gente... o tratamento que eu mais vejo, pessoal, é assim. Não sei como é que vocês fazem, mas o tratamento que eu mais vejo é assim. Quando eu recebo dividendos, quando eu recebo juros sobre capital próprio, coisa do tipo, eu vou colocar como atividade operacional. Tá? Normalmente a gente faz isso. Quando eu estou pagando esses itens, né, então eu estou distribuindo lucro, estou distribuindo dividendos, eu lanço como uma conta redutora lá no meu grupo financiamento. Por quê? É o que eu falei no começo da aula. A gente, assim, tem o financiamento do capital próprio e quando eu devolvo esse dinheiro, é como se eu estivesse pagando parte do financiamento. Então, eu tenho o financiamento, é a saída, a entrada do dinheiro pelo aumento do capital e a saída do dinheiro pela distribuição de lucros. Basicamente, isso é o que eu mais vejo. Tá? Como vocês viram ali, ele sugere que seja operacional, mas não obriga. Tá? O que eu mais vejo é isso. Todos os recebimentos operacionais e os pagamentos saindo do PL, eles entram como diminuição dos nossos financiamentos. Tá? Professor, pode falar. tem empresa que coloca em atividade de investimento, né? Quando recebe. Eu não colocaria, tá? Você vê que ele Porque... fala que pode ser operacional, investimento ou financiamento, mas... Pode concluir, desculpa. Não, é porque faria mais sentido, né? Porque o que você investe nas empresas fica na parte do ativo, como fala? Atividades de investimento, né? É que você fala que, assim, você entende que como eu tenho a participação numa outra empresa, essa participação eu classifiquei como investimento, então qualquer, digamos, recurso proveniente desse investimento seria, né? Eu acho que faria mais sentido, né? Eu concordo com você, mas, assim, faz sentido, mas eu não sei se eu classificaria assim. Até porque, tudo bem, entre esse dinheiro... Veja só, como é que você faz com a aplicação financeira? A receita da aplicação financeira. Você teria que dar o mesmo tratamento, né? Entendi.
Entendeu? Então, para ser coerente. Então, vamos supor, se você tem uma aplicação financeira que você coloca como caixa equivalente de caixa e ela dá receita, ela está lá no operacional. Se você tem uma aplicação financeira que você classificou como investimento, porque o prazo é mais de 90 dias, tal, né? Qual o tratamento que você daria para a receita financeira deste tipo de investimento? Você entende? Então, nessa receita financeira, seguindo essa linha, eu teria que separar. Por exemplo, a receita financeira de um vai estar no resultado e a outra ele estaria dentro do investimento. Só que esses itens, assim, não tem, viu, Daiane, não tem exatamente o certo ou o errado. Se eu não me engano, eu disse isso para você quando você me fez aquela consulta do fluxo de caixa, não foi? Foi. Eu falei assim, não tem exatamente o certo ou errado, tem a melhor informação que você gera, que é uma questão de julgamento muitas vezes. Esse caso que nós estamos falando, esse exemplo que você está citando, é uma questão de julgamento. Tá? Eu, particularmente, no caso aí dos dividendos, eu lanço como operacional, eu costumo fazer isso. E quando é pagamento, eu lanço como redutora lá do meu financiamento. Mas faz sentido também lançar como investimento, como você falou. Por quê? Porque eu fiz o investimento e é o retorno do meu investimento. Tá? Mas se eu fizer isso para os investimentos em outras empresas, em tese, se eu tiver aplicação financeira classificada como investimento, eu teria que fazer a mesma coisa. Entendeu? Sim. Só para ter o bom senso lá nas duas linhas, né? E por último, pessoal, não menos importante, os impostos. Basicamente, eles devem ser classificados como operacionais. Devem ser classificados como investimento ou financiamento, caso seja possível identificar claramente a origem dos tributos. Então, via de regra, imposto de renda e contribuição social é operacional. Mas se esse imposto de renda, essa contribuição, eles são referentes, por exemplo, a uma atividade que é, por exemplo, de investimento, e ali você gerou esse imposto de renda, essa contribuição social, então, seguindo a própria linha que a Daiane falou, fica mais claro você lançar dentro do mesmo grupo. Mas, de novo, também é uma questão de julgamento, tá? Porque, via de regra, é operacional. Mas se você consegue claramente identificar e quer fazer isso, você coloca. Agora, esses pontos que a gente está falando, viu, Daiane? Essas diferenças, eu acho que deveria ser assim, deveria ser assado, é importante colocar isso na nota explicativa. Então, as receitas que estão classificadas como investimento, elas são classificadas como investimento. Sabe, para a pessoa, quando lê ali o fluxo de caixa, lê a nota explicativa, ela entender os critérios que você utilizou. Então, não tem aqui exatamente certo ou errado. Vocês podem ver que a maioria dos itens, o CPC, ele fala, pode ser aqui ou pode ser ali. Você consegue classificar ali, beleza, é aceito. Tá? O S-Gap, ele tem algumas restrições com relação a algumas coisas desse tipo. Então, a gente tem assim, o IFRS trata de um jeito, o S-Gap nos Estados Unidos, para esse item, fala que tem que ser de outra forma. Tem algumas diferenças nesse sentido aí, tá? Aqui acho que é o nosso último slide, né? É isso aí. Pessoal, bom, 11h56, terminei pontualmente, basicamente, e a minha ideia hoje era justamente falar dessa parte teórica, vamos falar assim, tá? Então, tudo bem? Dúvidas até aí? Esclareceu alguma coisa aí, todo mundo? A Daiane, as Daianes, o Fábio, a Janaína, a Lilian, né? O próprio Alex. O Alex aqui, ele está no Motorola, é isso, Alex? Né? A própria Darlene, tudo bem? Bom, beleza. Gente, então, agora nós vamos fazer o seguinte. Bom, hoje a aula vai até às 15h, então agora nós vamos sair para almoçar, depois a gente volta, né? Não foi o que a gente tinha combinado? Hoje a aula até às 3h? Não. Não. Sabia não. Bom, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Tô brincando. Eu vou, então, publicar para vocês. Isso eu vou colocar no site, não vou colocar no grupo, tá? Eu vou colocar lá no site o calendário para vocês verem. Vejam que hoje a gente... a não ser que vocês não queiram. Vocês acham necessário fazer um exercício de fluxo de caixa com Excel, tudo direitinho? Eu acho que sim. Então, eu também. Então, vejam que semana que vem, aquela linha que está lá no planejamento, pessoal, ela vai descer mais uma. Todas elas vão descer mais uma, entendeu? Só para vocês entenderem que o que eu publicar lá, como é que eu vou controlando isso, tá?
Então, semana que vem a gente vai falar de novo de fluxo de caixa, mas aí de forma prática, tá? Eu vou postar para vocês um exercício, vamos ver se vocês conseguem resolver ou não. Talvez mais de um, e na semana que vem só resolução de exercício. A gente monta, fala, ó, isso aqui a gente vai fazer assim, passo a passo. Eu vou projetar aqui o Excel e a gente vai fazendo passo a passo, tá bom? Aí a gente vai fazer na quinta, né, professor? Dia Então, 25. o fluxo de caixa é melhor fazer no sábado. Tá. Sabe por quê, Lilian? Porque o exercício é extenso, tá? A DVA a gente resolve na quinta-feira mais para frente, mas o fluxo de caixa, aconselho, porque eu vou dar mais de um modelo para a gente fazer, então resolver mais de um fluxo de uma vez só. Uhum. Para a gente poder praticar bem e tirar mais dúvidas. Lógico que se a gente resolver até a hora do intervalo, depois do intervalo eu começo o próximo assunto, tá bom? E a nossa aula desse mês, pessoal, na quinta-feira vai ser dia 25, tá? Já programem aí, tá bom? Vai começar que horas? Oi? Vai começar que horas? Às 19. Não, tá. Das 19 às 22, tá? Bom, então é isso, pessoal. Então, e os exercícios aqui do fluxo, como é só para a turma de vocês, eu não vou postar lá no grupo, tá? Então, vocês podem ver quando eu estou postando lá, eu estou falando, isso aqui é para todas as turmas, turma 1, turma 2, aí eu vou falando, tá bom? Então, pessoal, se não tem mais dúvidas, é isso. Agradeço a vocês. Se tiver alguma dúvida, podemos falar aí, né? E quero agradecer, tá, pessoal? Agradecer a todos vocês, mais uma aula aí, com a graça de Deus a gente conseguiu terminar, espero que vocês tenham entendido. Quero agradecer a nossa nova aluna Darlene, vou colocar ela lá no grupo também, tá? Seja bem-vinda. E, se Deus quiser, a semana que vem estamos aí. Se precisarem de alguma coisa, podem escrever, mandar mensagens aí no WhatsApp para mim ou me ligarem, tá bom, pessoal? Beleza? Obrigada, professor. Eu que agradeço. Beleza. Fiquem com Deus aí. Até semana que vem, tá bom? Até.